Bom, pessoal, boa noite. Vamos dar então continuidade a essa série de pregações nos profetas menores, chamada Quase Esquecidos. E nessa noite nós vamos tratar do livro de Obadias. Então vamos à leitura do texto. A minha versão diz o seguinte: Visão de Obadias. É isso que o soberano Senhor diz a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor. Um mensageiro foi enviado às nações para dizer: Levantem-se, vamos atacar Edom. Veja, eu tornarei você insignificante entre as nações. Você será completamente desprezado. Você tem sido enganado pela arrogância dos seus pensamentos. Você vive na fenda da rocha e constrói sua morada no alto dos montes. Você pensa: quem pode me derrubar? Eu o derrubarei, declara o Senhor, mesmo que você esteja tão alto quanto a águia ou faça o seu ninho entre as estrelas. Se ladrões viessem roubá-lo no meio da noite, levariam somente o que achassem suficiente. Se viessem colher as uvas de seu campo, será que não deixariam para trás pelo menos alguns cachos? Mas a sua destruição será completa. Como Esaú foi saqueado! Como foram vasculhados os seus tesouros ocultos! Expulsam você de sua terra. Todos os seus aliados enganam você. Os seus melhores amigos o sobrepujam. Aqueles que compartilham da sua mesa armam ciladas para você. E Esaú não percebe nada. Naquele dia, declara o Senhor, destruirei os sábios de Edom e os conselheiros dos montes de Esaú. Então os seus guerreiros, ó Temã, ficarão apavorados, de modo que serão eliminados todos os homens dos montes de Esaú. Por ter cometido tamanha violência contra o seu irmão Jacó, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. Você ficou indiferente no dia em que estrangeiros roubaram os bens dele e lotearam Jerusalém por sorteio. Você parecia estar do lado deles. Não olhe com satisfação o dia do seu irmão, o dia da sua desgraça. Não se alegre com um dia em que o povo de Judá foi destruído. Não seja insolente no dia da aflição. Não entre pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. Não brinque você também com o sofrimento dele no dia da sua ruína. Não se apodere das posses dele no dia da sua desgraça. Não fique esperando nas encruzilhadas para abater os seus fugitivos. Não entregue os sobreviventes no dia da sua aflição, pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim será feito a você. A maldade que você praticou se voltará contra você. Assim como vocês beberam do meu castigo no meu santo monte, também todas as nações beberão sem parar. Beberão até a última gota e serão como se nunca tivessem existido. Mas no monte Sião haverá libertação. Ele será sagrado, e a descendência de Jacó tomará as posses daqueles que a desapossaram. A descendência de Jacó será um fogo, a descendência de José será uma chama, a descendência de Esaú será a palha. Eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobreviventes da descendência de Esaú, declara o Senhor. O Neguebe se apossará dos montes de Esaú, e a Cefelá ocupará a terra dos filisteus. Tomarão posse dos campos de Efraim e de Samaria, e Benjamim se apossará de Gileade. Os israelitas exilados se apossarão do território dos cananeus até Sarepta. Os exilados de Jerusalém que estão em Sefarade ocuparão as cidades do Neguebe. Os que foram resgatados subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Vamos fazer então uma oração rápida. Pai, que o Senhor nos ajude a compreender Tua palavra e aquilo que o Senhor tem realizado na história, em nome de Jesus. Amém.
Bom, da mesma forma que os profetas são conhecidos por seu senso de justiça, também são conhecidos por seu senso de que a justiça exige a punição das injustiças. Portanto, começarei abordando o tema da ira divina. Abraham Heschel, em seu livro sobre os profetas, lida com essa questão e estabelece pontos importantes. Em primeiro lugar, ele reconhece que a ira é algo que perigosamente chega perto do mal. Em termos psicológicos, a ira sugere um agitamento emocional que implica em compulsão e perda do autocontrole, assim como o desejo de vingança. De acordo com Heschel, a ira divina não é explicada a partir dessa definição psicológica. De acordo com a sua interpretação da ira divina nos profetas, ela não é algo que não pode ser julgado, algo imprevisível e irracional, pois a ira divina tem propósitos e é motivada pelo discernimento entre o certo e o errado. As expressões da ira divina nos profetas, então, demonstram que Deus não é indiferente diante do mal. Muito pelo contrário, Deus é pessoalmente afetado pelas ações dos homens. Para Deus, as injustiças e maldades, como a exploração dos pobres, não é uma infelicidade, meramente, mas um desastre com o qual ele se envolverá pessoalmente. Por isso que a justiça e a retidão são as medidas da ira divina, e sua motivação é a empatia pelas vítimas da crueldade humana. Diante dessas constatações, Heschel pode afirmar que a ira divina e a misericórdia divina não são opostos, mas correlatos. A ira divina e o amor divino são dois lados de uma mesma moeda, pois ambos são instrumentos para se alcançar a justiça. E, mais importante de tudo, é esse aspecto instrumental da ira divina que a torna transitória e não permanente, como um interlúdio necessário para que a compaixão divina possa dar a palavra final. Assim, a ira se torna uma lembrança de que o A acusação que Obadias faz contra Edom é bastante grave. Então, diante desse esclarecimento de Abraham Heschel, devemos reconhecer que não podemos descartar a priori a teologia da ira divina. A ira divina faz parte da teologia bíblica e deve ser abordada com responsabilidade. Bom, primeiro, vamos observar então essas acusações que Obadias faz contra Edom, que eu disse que são muito sérias, e aí entender a gravidade da maldade e das injustiças praticadas por Edom. Bom, os versículos 10 a 14 descrevem um pouco da atitude de Edom, introduzindo-as como violência. Lá no versículo 10. Versículo 11 diz que Edom agiu como se estivesse do lado dos inimigos de Judá. Isso porque Edom viu na calamidade da destruição de Judá uma oportunidade de se apoderar das posses dele, como é dito lá no versículo 13. E para piorar as coisas, Edom ainda aproveitou a oportunidade para matar e entregar fugitivos indefesos, como diz o versículo 14. Obadias ainda diz que Edom se alegrou e brincou com toda essa desgraça que atingiu Judá. Bom, a atitude de Edom é agravada pelo fato de ele ser irmão de Israel, ou de Judá. Obadias enfatiza essa gravidade, pois antes de descrever as atitudes de Edom, ele fala da violência contra o seu irmão, lá no versículo 10. E ainda usa o termo mais uma vez no versículo 12. Bom, apesar de um histórico de muitas brigas e intrigas, só para esclarecer rapidinho, Edom ficava ao sul de Judá e ele é visto na tradição bíblica como Esaú, que é o irmão de Jacó, e Jacó, obviamente, aí é relacionado com Israel e com Judá. Bom, eles têm esse histórico de muitas brigas e intrigas, sempre disputando
pedaços de terra ali na parte sul de Judá. Mas mesmo que essas muitas brigas e intrigas fizessem parte do relacionamento de Judá com Edom, obviamente que irmãos jamais deveriam se alegrar com a ruína do outro, muito menos tirar proveito de tal situação. É interessante que em Amós 1:9, em Ezequiel 35:5, é dito que a atitude de Edom é como se fosse uma inimizade que foi fomentada por muito tempo. Então não foi algo que aconteceu do nada, mas algo que faz parte de uma história muito mais longa do que essa relatada por Obadias. Bom, um conceito muito importante da crítica de Obadias contra Edom é a sabedoria. O versículo 8 fala dos sábios de Edom, o versículo 3 fala da arrogância dos seus pensamentos, o versículo 12 fala de insolência. E Edom pergunta orgulhosamente: quem pode me derrubar? Lá no versículo 3. Bom, arrogância, orgulho, autoexaltação são conceitos do âmbito político na tradição profética. A evidência de que Obadias está falando da esfera política se observa no simbolismo das moradas de Edom como sendo nos altos montes, lá no versículo 3, e no versículo 7, quando fala de relações típicas de aliança política. Essa atitude na esfera política é tida por sabedoria, por aqueles que estão, de alguma forma, se colocando do lado dos vencedores. Edom achou sábio se colocar do lado dos inimigos de Israel, no contexto de Obadias, muito provavelmente os babilônios, exatamente por vê-los como mais poderosos do que Judá. Edom também achou que tal atitude era sábia, por achar que evitaria a invasão babilônica em seu território. Estamos lidando aqui, portanto, com sabedoria política, que para Obadias, assim como os outros profetas, não passa de burrice ética e teológica. Por se tratar de uma atitude arrogante e orgulhosa, Edom confronta o próprio Deus. Por isso, tal sabedoria se mostrará burrice, pois os próprios aliados se voltarão contra Edom sem que ele perceba, como aparece lá no versículo 7. E tal arrogância é infundamentada, pois não importa o quão alto Edom esteja, Deus o derrubará de lá, como diz o versículo 4. Por último, um tema importante em Obadias é o dia. Tão importante que a palavra aparece até no nome dele. Mas, diferente do que parece, né, que como se os dias de Obadias são oba-oba, o dia em Obadias é um momento de julgamento, de destruição. Bom, Obadias usa a palavra 11 vezes. E em conformidade com a visão dos outros profetas, o dia é um indicativo da ira divina como punição das injustiças, tanto de Israel ou Judá, quanto das outras nações. Os profetas preferem a expressão dia de Yahvé, mas Obadias prefere simplesmente o termo o dia, apesar de usar também o dia do Senhor lá no versículo 15. Para Obadias, o dia é tempo de desgraça, destruição e aflição. Esse dia já havia acontecido para Israel e para Judá, mas Edom não deveria olhar com satisfação o dia do seu irmão, como diz lá o versículo 12, dentre outros motivos, porque o dia de Edom também viria, como aparece lá no versículo 8. Na verdade, o dia viria para todas as nações, como Obadias fala no versículo 15. O dia não é tempo de se alegrar e agir com insolência, como fez Edom. Bom, diante de tudo isso, não há dúvida de que o modo traiçoeiro com o qual Edom agiu contra Judá, seu irmão, sua atitude orgulhosa diante de Deus, pensando ser sábio, e seu descaso e indiferença quanto à seriedade do dia do Senhor, é algo merecedor da ira divina, pois tais atitudes clamam por justiça. O problema de Obadias não é a sua crítica, mas o que ele entende que promoverá
a justiça divina. Então aqui a gente começa a lidar com os problemas que aparecem no livro de Obadias. Eu vou listar 3 aqui. Bom, numa leitura isolada do livro de Obadias, o que chama a atenção é o aspecto vingativo de seu senso de justiça contra Edom. Ao que me parece, ele contraria até mesmo a sua própria exortação a Edom: não seja insolente no dia da aflição. Darei alguns motivos pelos quais acho que em seu desejo de vingança contra Edom, Obadias está sim sendo insolente no dia da aflição. Bom, primeiro, Obadias tem o desejo de ver uma destruição completa de Edom, como aparece lá no versículo 5, sem deixar lugar para o aspecto instrumental da ira divina, ou seja, o modo como a ira divina deveria levar à restauração e à justiça. Obadias tem o desejo de ver uma destruição permanente de Edom, como está lá no versículo 18. E aí ele acaba não deixando lugar para o aspecto transitório da ira divina. Tal perspectiva é agravante, pois aparentemente Obadias demonstra consciência de que não foi toda a população de Edom que tirou proveito da destruição de Judá. Quando Obadias fala em orgulho e sabedoria, como vimos, a questão é o oportunismo político. Quem realmente se alegrou com o dia da aflição de Judá foram os poderosos de Edom e não toda a sua população. Por que então esse desejo por um extermínio, uma destruição total e permanente de todos os edomitas? É a pergunta que fica aí para Obadias. Bom, talvez a resposta para isso seja o tipo de julgamento que Obadias tem em mente. Nos profetas, a ira divina se manifesta exclusivamente pela guerra. Ora, a guerra não diferencia entre ímpios e inocentes. Às vezes lemos essas profecias sobre o julgamento divino por meio da guerra e não pensamos nas implicações concretas disso. Esquecemos, por exemplo, que os pobres acabam tão prejudicados quanto os ricos, que os cidadãos comuns morrem tanto quanto os reis e os oficiais do exército. Esquecemos que na guerra mulheres são estupradas e crianças são vendidas para serem escravos. A gente fica horrorizado quando essas coisas acontecem no nosso contexto, nas guerras modernas, mas a gente lê essas profecias bíblicas e não percebe que essas coisas sempre fizeram parte da guerra em todos os tempos. Essa perspectiva de Obadias se agrava ainda mais, pois essa guerra que vem para o julgamento de Edom não vem pelas mãos de alguma outra nação, como se fosse uma terceira parte, alguém que está do lado de fora da contenda entre os dois irmãos. Pelo contrário, a ira divina será derramada pelas mãos de Judá, como diz o versículo 18. Diante disso, é impossível eliminar o aspecto vingativo da perspectiva de Obadias. Quem vai fazer Edom pagar por sua injustiça contra Judá é a própria ação militar de Judá, que é vista como instrumento divino. Ora, não haveria um instrumento mais justo do que a guerra e menos vingativo do que o exército de Judá para julgar as injustiças de Edom? No fim, aí o terceiro ponto, problemático em Obadias, é que no fim de sua profecia, Obadias deixa bem claro o que ele entende ser o resultado justo da ira divina contra Edom. Esse resultado justo é que Judá terá o controle do território que antes pertencia a Edom. Isso está lá nos versículos 19 a 20. Nos versículos 17 a 20 também o conceito de tomar posse e desapossar é usado 7 vezes, o que é bastante para esse trecho tão curto. Parece que o único motivo para a vinda da ira divina, na visão de Obadias, é a devolução a Judá do controle de um pedaço de terra e não de um conceito mais amplo e digno de justiça. Ainda mais grave é a perspectiva de Obadias sobre o reino de Deus. Ele afirma que o reino será do Senhor quando Judá
tiver esse domínio sobre o território de Edom. Ou, na linguagem poética que Obadias usa, quando o monte Sião governar a montanha de Esaú. Algo que está lá no versículo 21. Bom, antes que eu seja expulso daqui por estar criticando um texto bíblico, quero lembrar que Obadias faz parte da nossa Bíblia, faz parte da tradição a qual pertencemos e a qual conferimos autoridade. Por isso, nem passa pela minha cabeça a possibilidade de negligenciarmos Obadias como parte do cânon, como se pudéssemos arrancar essa única página de nossas Bíblias. Mas também não devemos olhar para Obadias e simplesmente contrastarmos com o Deus de amor do Novo Testamento, alguma coisa assim. Bom, para entender Obadias e para levar Obadias a sério, a gente precisa ler o livro dentro de seu contexto canônico, ou seja, como parte do livro dos 12 profetas menores, né? Atentando para como esses livros interagem entre si, e assim a gente pode buscar uma interpretação de Obadias que faça sentido diante desse contexto literário maior. Quando lemos cada livro dos profetas menores em sua relação com os outros livros, sua função comunicativa muda. Alguns dos aspectos mais específicos acabam tomando um sentido mais abrangente, mais generalizado. Parece que o interesse dos responsáveis por preservar a literatura profética não estava na mensagem dos profetas nesse ou naquele período, mas na relação desses profetas e suas mensagens, a fim de transmitir um sentido para as ações de Yahvé na história mais ampla. Quando se lê, por exemplo, o primeiro livro dos 12 como se fosse uma introdução aos 12, a especificidade do problema apresentado em Oséias, isto é, a ruptura no relacionamento entre Yahvé e Israel, e o chamado do livro, que é a reconciliação entre Yahvé e Israel, se torna um tema abrangente pelo qual se entende todos os outros livros. Esse tema mais abrangente, ainda vinculado com a relação específica de Yahvé com Israel, deve ser ainda mais ampliado para abranger a relação de Yahvé com todas as nações, já que esse é o tema dos próximos livros, aqueles livros que se seguem a Oséias, que é Joel, Amós, ainda que seja só a primeira parte, o primeiro capítulo de Amós que lida com as outras nações, aí Obadias, Jonas e Naum. Nessa visão mais ampla e abrangente, o que acontece é que o julgamento de Deus sobre esta ou aquela nação se torna um tema programático nos 12, para falar sobre o julgamento de Deus sobre todos os que se opõem a ele. Isso fica evidente em Joel, que se recusa a especificar quem é o inimigo contra quem ele está falando. Dessa forma, Joel se torna, assim como Oséias, uma introdução sobre o tema do dia de Yahvé, ou do dia do Senhor, contra qualquer inimigo. No caso de Obadias, especificamente, o julgamento de Edom é representativo do julgamento de todas as nações, ou, mais abrangente ainda, todo o mundo pagão que se coloca contra Deus. Um indício de que Obadias pode e deve ser lido dessa maneira é a falta de referência cronológica no livro, assim como a falta de referência cronológica no caso de Joel. Os dois livros sem data emolduram um livro com data, que é Amós. Visto em relação com Amós, Obadias serve como um tipo de comentário sobre Amós 9:12, um trecho em que Edom é mencionado dentro de um contexto muito interessante. O fim de Amós fala que os pecadores de Israel morrerão, em Amós 9:10,
Também é dito que o reino será restaurado, lá em 9:11, para que tomem posse do restante de Edom e de todas as nações que chamam pelo meu nome, que aparece lá em 9:12. Diferente de Obadias, Amós não está carregado de tom vingativo e militar. Na verdade, Amós está falando sobre a preservação de um ambiente seguro e próspero para um povo restaurado. Além disso, incluir Edom e outras nações como quem é chamado pelo nome do Senhor é um detalhe importante, como veremos logo. O que se percebe neste contexto é que a questão de Edom, o destino de Edom, tem a ver com algo muito maior e mais importante do que aquele que aparece lá em Obadias, se nós lêssemos Obadias de forma isolada. Bom, levando em consideração o contexto mais amplo dos 12 a respeito do dia do Senhor, podemos ter uma visão mais interessante do assunto. Amós, que antecede Obadias, fala do dia do Senhor como expressão do julgamento de Deus sobre Israel por causa da opressão e das injustiças cometidas contra os mais fracos da sociedade e também do julgamento de Deus contra outras nações que também praticam injustiças. Sabendo que o julgamento de Deus vem na forma de guerra e que a guerra não faz diferença entre inocentes e ímpios, Amós fala algo muito importante. Ele diz o seguinte: ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. Como pensam que o dia do Senhor será? Será trevas e não luz. Esse texto está lá em Amós 5:18. Por que alguém iria desejar o dia do Senhor? Talvez alguém que acredite no dia do Senhor como vindo somente sobre os pagãos. O julgamento divino, permeado pela ira divina, não é tempo de alegria, como Obadias mesmo diz. É tempo de trevas. Ninguém deveria desejar o dia do Senhor para os outros. Algo que parece Obadias ter se esquecido, mas Amós não nos deixa esquecer. Então esse é um tema muito importante dentro de todos os livros que fazem parte do livro dos 12, quando lidos juntos. Por que desejar o dia do Senhor? Não se deve desejar o dia do Senhor. Outro tema importante, além dessa precaução para não se desejar o dia do Senhor, e aí esse segundo tema aparece até de forma mais recorrente, quem será salvo do dia do Senhor? Dentro dessa pergunta está a relação entre a ira e a misericórdia do Senhor. Joel, que é o profeta que faz essa pergunta de forma explícita lá em Joel 2:32, ele também dá uma resposta explícita no mesmo texto, no mesmo versículo. Será salvo todo aquele que chama pelo nome do Senhor. É interessante que o livro dos 12 dá indícios do que isso significa. O que significa chamar pelo nome do Senhor? O próprio Joel convoca um jejum de arrependimento e humilhação, lá em Joel 2:13-14, e que se faça um clamor que será invocado assim: ó Senhor, poupa o teu povo. Esse texto está lá em Joel 2:17. Mas é interessante que Jonas é quem torna esse chamado de Joel numa descrição do que Nínive fez de fato. Em Jonas, toda a cidade de Nínive faz um jejum de humilhação e arrependimento como decreto do rei, lá em Jonas 3, versículo 5 até o 8. Ora, tal comportamento expressa um tipo de reconhecimento de que o julgamento é justo, mas apela para que Deus utilize de sua misericórdia a fim de alcançar a justiça que deseja. O termo misericórdia é apropriado
pois mesmo depois de humilhação e arrependimento, o que garante a justiça divina é a misericórdia de Deus. Por isso, por exemplo, Joel e Jonas, mesmo com essa ideia do chamado ao arrependimento, a um jejum de humilhação, eles utilizam a expressão: quem sabe Deus mude de ideia. Isso aparece em Joel 2,14 e em Jonas 3,9. Por mais que essa mudança de ideia da parte de Deus aconteça e ele não envie mais a sua ira, como acontece em Jonas 3,9, mesmo como resposta ao arrependimento das pessoas, o fundamento para que a ira não seja derramada e todos morram é a misericórdia e a compaixão do Senhor, que é paciente e cheio de amor, e arrepende-se do mal que planejava enviar. Essa expressão aparece lá em Joel 2,13 e em Jonas 4,2. Agora, uma tensão que existe no livro dos 12 é se isso vale somente para o povo de Deus, Israel e Judá, ou também para as outras nações. Em alguns momentos, parece que os profetas somente clamam pela misericórdia de Deus para que Israel seja poupado. Mas quando se trata das outras nações, o clamor é por justiça. Bom, aí mais uma vez entra a importância de Jonas e de Joel 2,32. O livro de Jonas deixa claro que a misericórdia de Deus vai ao encontro do arrependimento de qualquer um, ainda que seja a nação mais ímpia, como era Nínive, capital da Assíria, um dos piores inimigos de Israel. E Joel 2,32 diz que todas as pessoas que chamarem pelo nome do Senhor podem ser salvas. Então ele não faz diferença entre Israel e outras nações. Todas as pessoas, desde que chamem pelo nome do Senhor, podem ser salvas. Bom, Obadias é emoldurado por Joel e por Amós, que o precedem, e por Jonas, que o procede. Como essas expressões que nós encontramos nesses livros podem qualificar aquilo que nós lemos em Obadias? Como vimos, Obadias torna Edom num representante de todas as nações. Essa visão pode ser aplicada a Jonas, que pode estar querendo usar a Síria, Nínive, como representante de todas as outras nações pagãs e inimigas de Deus. Dessa forma, a extensão da misericórdia de Deus para todas as nações em Jonas pode ser também estendida para todas as nações que está em Obadias. Outra associação importante é sobre a expressão quem chama pelo nome do Senhor. A expressão aparece em Joel 2,32, fazendo uma referência à possibilidade de todas as pessoas serem salvas. Uma expressão semelhante aparece em Amós 9,12, que fala de todas as nações chamadas pelo meu, o do Senhor, né, pelo meu nome. O contexto de Amós é justamente sobre o destino de Edom. A expressão se repete em Jonas 3,8 e é seguida pela expressão quem sabe Deus mude de ideia, que aparece lá em Jonas 3,9. Diante dessas associações, pode ser que Obadias, entre Amós e Jonas, no fim, sirva para que façamos a pergunta: e se Edom se arrepender? E a resposta que recebemos é: então pode ser que Deus mude de ideia, pois Edom não é diferente de todas as pessoas, que é a referência lá de Joel 2,32, que podem ser salvas. Basta que chamem pelo nome do Senhor. E é interessante que Amós não só coloca isso como uma possibilidade, mas como uma afirmação daquilo que um dia vai acontecer. Amós afirma que um dia Edom e todas as nações serão chamadas pelo nome do Senhor.
Como o contexto de Amós é de um futuro mais abrangente do que aquele que aparece em Obadias, então parece ser essa a palavra profética final a respeito do futuro de Edom, e não a palavra de Obadias. É interessante que tudo isso pode acontecer, né? Toda essa possibilidade de arrependimento, de mudança e de salvação, tudo isso pode acontecer, ainda que as profecias de destruição e julgamento já tenham sido anunciadas. Mesmo depois das ameaças que aparecem lá em Joel 1 e 2, existe o chamado, mesmo agora, convertam-se, Joel diz lá em Joel 2:12. Mesmo depois da ameaça de julgamento, ainda há tempo. As profecias de julgamento, portanto, como aprendemos muito bem em Jonas, têm um objetivo: não serem cumpridas. Nas palavras de Abraham Heschel, a proclamação da ira é um chamado para o cancelamento da ira. Mesmo Obadias pode ser interpretado como uma proclamação da ira de Deus sobre Edom, a fim de que a ira de Deus sobre Edom seja cancelada. Bom, o terceiro ponto que eu queria levantar aqui é qual é o papel do profeta. Certamente o profeta não deve ser alguém que deseja o dia do Senhor, e isso é muito bem dramatizado no livro de Jonas. Mas o que será que o profeta pode fazer ativamente para que a sua proclamação da ira divina se torne chamado para o cancelamento da ira? Bom, em primeiro lugar, o profeta chama ao arrependimento. Mesmo em suas profecias de ameaça da vinda da ira divina, o profeta é aquele que chama o povo ao arrependimento, a fim de que o julgamento seja cancelado. Amós, apesar de todas as suas profecias de julgamento, diz: busquem o bem e não o mal, para que vocês possam viver. Odeiem o mal, amem o bem, façam com que a justiça triunfe nos tribunais. Quem sabe, assim o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade. Texto de Amós 5, 14 a 15. É um chamado semelhante ao que aparece em Joel 2, 13 a 14. Em Sofonias 2, 3 aparece um chamado parecido, e o propósito de tal arrependimento é: quem sabe assim o dia da ira do Senhor não os atinja. O chamado dos profetas ao arrependimento contém esse teor de que o julgamento pode ser diferente. É um sinal de que Deus está sempre numa posição de ceder, se o povo ceder também. Portanto, o propósito do discurso profético de julgamento, ele é planejado para convencer as pessoas a mudarem, e não para servir como um julgamento irreversível. Em segundo lugar, o profeta é um questionador. Apesar de entender que o julgamento pode ser revertido, o profeta sabe que Deus não pode deixar o culpado impune, caso este não se arrependa. Como diz Naum, o Senhor é paciente, mas seu poder é imenso. O Senhor não deixa nada sem punição. Texto de Naum 1:3. Sem o arrependimento, é certo que o julgamento virá, pois Deus não pode deixar o mal sem punição. Mas aí entra o papel questionador do profeta. De que forma virá esse julgamento? Será um julgamento pela guerra, em que todos serão atingidos indiscriminadamente? Abacuque, no capítulo 1, faz esse questionamento a Deus. Ele primeiro questiona Deus sobre a vinda de um julgamento, porque o mal está tomando conta do povo de Deus, e aí Deus responde para Abacuque ficar tranquilo, que ele vai julgar esse povo e vai acabar com essa maldade, essas injustiças, que ele vai trazer um povo, os babilônios, para poder acabar com aquilo que estava acontecendo em Judá. Aí Abacuque faz o questionamento seguinte: como pode uma nação ímpia julgar quem é mais justo do que ela? Um texto semelhante ao que aparece em Abacuque 1:13. Como essa pode ser
uma decisão justa de Deus. Bom, daí a importância da terceira característica do profeta. Ele é um intercessor. Existem casos, como o de Amós, em que o profeta clama a Deus: Senhor soberano, perdoa. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Texto de Amós 7:2. Mas a característica intercessora do profeta é mais evidente pelo fato de aparecer no livro dos 12 uma referência recorrente a uma fala de Moisés em Êxodo 34:6. A fala é a seguinte: Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de bondade e de fidelidade. Essa referência aparece, as ocorrências acontecem em Joel 2:13, Jonas 4:2 e Naum 1:3. Além disso, no fim do livro dos 12, Malaquias faz uma referência a Moisés, apesar de não ser sobre esse texto, é sobre a lei de Moisés, mas está lá, no fim do livro dos 12, Malaquias 4:4 faz uma referência a Moisés. É importante destacar que Moisés era lembrado como um profeta. Texto de Deuteronômio 34:10 que fala sobre que nunca houve em Israel um profeta como Moisés. E talvez mais importante do que sua lei está o seu papel de intercessor. Por exemplo, em Salmos 90, cuja autoria é reconhecida pela tradição como sendo de Moisés, traz essa forte intercessão bem lá no meio do Salmo, no versículo 13, que diz assim: Volta atrás, Senhor, até quando? Arrependa-se quanto aos teus servos. Essa é uma memória que corresponde com o evento de Êxodo, dos capítulos 32 ao capítulo 34, em que Moisés, depois que o povo todo se entregou ao pecado e à idolatria, intercede diante de Deus para que ele não destrua o povo, ainda que este merecesse. Esse episódio ele é paradigmático da intercessão profética. Os pecadores acabam morrendo, sim, lá em Êxodo, mas a misericórdia de Deus, garantida pela intercessão de Moisés, poupa os que se arrependeram. É interessante que Moisés intercede assim a Deus: volte atrás desse castigo contra o seu povo, lá em Êxodo 32:12. E a resposta de Deus foi exatamente esta: e o Senhor voltou atrás no castigo que disse traria ao seu povo. Texto de Êxodo 32:14. O episódio mostra que o homem tem o poder de levar a uma mudança nos planos de Deus, pois Deus é maior do que as suas decisões. Sim, os culpados são punidos, mesmo depois da intercessão de Moisés, mas a intercessão abriu uma nova oportunidade, um novo jeito de imaginar como Deus pode alcançar a justiça. Portanto, o profeta, nessas três funções, daquele que chama ao arrependimento, daquele que questiona as decisões de Deus e daquele que intercede, ele é um participante das deliberações divinas sobre como a justiça divina pode ser efetuada. O profeta contribui para que Deus reimagine, repense e recalcule suas decisões. O profeta tem a convicção de que o futuro ainda está em aberto, pois Deus tem o teimoso compromisso de amar quem merece ser odiado, de perdoar quem merece ser punido e de criar novas possibilidades de alcançar os seus objetivos últimos, mesmo que seja a partir das falhas humanas, ainda mesmo que seja a partir dos pecados humanos. Termino citando Abraham Heschel mais uma vez. Ele diz que o profeta é alguém que sofre o mal feito aos outros. Ele, é claro, está se referindo a, por exemplo, como Amós sofre por todo o mal feito contra os pobres e oprimidos. Ou seja, o Amós não simplesmente faz a denúncia, não simplesmente dá uma palavra de julgamento, mas ele mesmo sofre na própria pele aquele mal que é feito contra as pessoas a quem ele está defendendo.
No entanto, é verdade que para preservar o caráter compassivo e amoroso de Deus, ao mesmo tempo em que se reconhece a necessidade de punir o mal para que a justiça seja feita, o profeta deve se colocar na posição do culpado e sofrer por ele. Nesse sentido, sim, houve um profeta maior do que Moisés, e esse profeta é Jesus. Nele está a justiça e a misericórdia de Deus. Nele o mal é punido, mas abre-se a oportunidade de o culpado ser perdoado. Nele os objetivos últimos de Deus acontecem, mesmo que tenha sido a partir do pecado do homem. Nele encontramos o fim do interlúdio da ira divina e é dada a palavra de compaixão final de Deus. Assim, Obadias, lido dentro do contexto do livro dos 12, não de forma isolada, ele contribuiu para a formação da tradição profética que levaria até Jesus. Jesus, aquele que é a palavra profética final. Deus nos abençoe.